Bom dia, quero te desejar um dia 13 de fevereiro de 2019 abençoado. Embora os supersticiosos acreditam que o dia 13 é um dia difícil, né? Um número 13, nós, portanto, não acreditamos. E por isso venho pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Hoje está sendo previsto um grande temporal sobre a região sudeste, mas nós estamos orando, pedindo a graça e o favor do Senhor, para que nada de ruim aconteça. Depois de tantas tragédias que nós tivemos nos últimos dias, pedimos ao Senhor que esse dia 13 não venha a ser nada difícil para nós, mas que possamos superar. Todavia que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Queridos, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar hoje sobre perseguição religiosa. Ontem nós estávamos assistindo um programa, entre aspas, um debate, falando sobre o fato de que hoje o Supremo está decidindo a questão da criminalização da homofobia. Eu particularmente, entendi o programa sendo dirigido ali pela Mônica e ela com seus dois convidados. Entre tantos debates, eles falavam sobre a questão o fato do Supremo ter ou não o direito de legislar, como ele tem feito nos últimos dias, é um debate. O fato de que a bancada no Congresso ela se tornou muito mais tradicional, né? E que esse tema não passaria por lá, então se buscou um caminho de o próprio Supremo decidir, e falou-se também até da possibilidade do Congresso depois revogar essa lei, e que seria então um debate tremendo. Fato é, querido, que se o Supremo aprovar ou determinar a criminalização da homofobia, como fica a questão da pregação do Evangelho? E os defensores da criminalização dos grupos LGBTs, eles falaram que a pregação, não sendo uma pregação de ódio contra os grupos LGBTs, mas quem determinará isso? Se ela não for uma pregação de ódio, incitando as pessoas contra ou descriminalizando os grupos e dizendo que as pessoas vão para o inferno, e aí como que vai ser? O que vai ser da Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada se tornará um livro homofóbico. Vão recolher as Bíblias? Vão ter que fechar as igrejas? E a Mônica perguntava sobre essas consequências, muito especificamente em torno da bancada evangélica ou dos grupos evangélicos, de nós, os pastores, que pregamos a palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão da verdade. Nós não podemos abrir mão de falar o que a Bíblia diz. Como ficará as nossas crenças? Então é sobre isso. Eu quero te mostrar na Bíblia o que aconteceu, o que ainda vai acontecer. O nosso Senhor Jesus falava sobre o futuro, quando ele, em Lucas capítulo 21, versículo de número 12, ele falou o seguinte: mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Versículo 17. Versículo 16. E até pelos pais e irmãos e parentes
e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Veja bem, queridos, que a perseguição, ela é um fato. Queiram ou não admitir os defensores, dos grupos LGBTs, querendo, de uma forma maquiada, causar uma perseguição, alegando que não haverá perseguição, mas o fato é que haverá muita perseguição. Mas isso também já foi previsto pelo nosso Senhor. A questão é que a perseguição, ela começou desde na Igreja dos Apóstolos, em Atos. Lá houve uma grande perseguição em Jerusalém. Na época dos pais da igreja, no final do segundo século, Tertuliano falou que o sangue dos cristãos são como uma semente, porque todas as vezes que há uma perseguição, todas as vezes que se mata um cristão, eles parecem que se multiplicam. Veja bem, queridos, que está dizendo a palavra do Senhor: haverá perseguição. Jesus falava sobre o futuro, a sua volta, o retorno, mas antes de tudo isso haveria sinais, guerras, terremotos. Veja bem que hoje está previsto um grande temporal, previsto destruição. Nós temos visto isso no mundo todo. Mas antes da vinda do Senhor haverá uma perseguição. Em nome de Jesus, nós oramos para que Deus intervenha nessa causa. Porque muitas vezes nós queremos nos poupar, mas fato é, aprovando ou não aprovando, criminalizando ou não a homofobia, nós devemos nos manter pregando a palavra da verdade. Seremos sim perseguidos, não devemos temer que seja feita a vontade de Deus. Ele está no controle. Eu vejo uma grande perseguição vindo sobre o Brasil, sobre a igreja brasileira, para que os cristãos sejam provados e que se dê testemunho do Evangelho, e que o Deus tenha misericórdia da nossa gente, tenha misericórdia da nossa terra. Não tememos o mal que podem nos fazer, não podemos temer aqueles que podem matar a nossa carne, mas devemos temer aquele que pode, além de matar a nossa carne, jogar a nossa alma no inferno. Devemos temer a Deus, não aos homens. Então eu acredito que não aprovo a criminalização da homofobia, porque eu acredito que já temos leis o suficiente para defender todos os seres humanos no Brasil. Temos os direitos humanos, temos leis que já criminalizam todo ódio, todo discurso de ódio. Não precisamos privilegiar um grupo diante de um tema tão complexo, mas que, se essa for a vontade de Deus, se formos criminalizados por pregarmos a verdade, não deveremos temer e fazer a vontade de Deus. Devemos temer mais a Deus do que aos homens. E que o Senhor te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia, ó Pai querido, do Brasil. Toma nas tuas mãos, ó Pai querido, o Supremo que hoje decide sobre esse tema. Pai, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Pai, oramos também por essas chuvas que estão sendo, ó Deus, previstas para a nossa região sudeste. Tenha misericórdia da nossa gente, tenha misericórdia, Senhor. Nos livra de todo mal. Tenha misericórdia das famílias. Tenha misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos o teu favor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Curta a nossa página, curta esse vídeo, compartilhe, envie para os seus amigos, inscreva-se no nosso canal e nos ajude a pregar o Evangelho do Reino de Deus. E que Deus te abençoe nesse dia 13. Não temas, o Senhor é contigo.